Turma, na atividade 1, nos diz o seguinte: analise os ângulos internos de cada triângulo e classifique esses triângulos de acordo com seus ângulos. Só recordando, quanto aos ângulos, os triângulos são classificados em retângulos, se e somente se tem um ângulo reto, acutângulos, que é quando eles têm três ângulos agudos, ou obtusângulos, que é quando tem um ângulo obtuso. Reforçando que o ângulo agudo é aquele que a medida do ângulo é menor que 90. Então, é o triângulo acutângulo. O ângulo reto é aquele que a medida do ângulo é igual a 90. E o ângulo obtuso é aquele que a medida do ângulo é maior que 90. No caso do primeiro triângulo, esse quadradinho aqui simboliza o ângulo de 90 graus. Então, como ele tem um ângulo igual a 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Aqui nessa imagem, embora não esteja anotado ou aqui mencionado, escrito a medida, né, isso pode visualmente, né, observar que é o seguinte: nenhum ângulo, pessoal, ele é maior que 90. Porque se o ângulo igual a 90 é reto, olha a abertura de cada um dos ângulos. Nenhuma delas é maior. Então, esse é um triângulo acutângulo, porque todos os ângulos são agudos. Já nesse último ângulo, nesse último triângulo, repara nesse ângulo aqui. Ó. Se ele fosse reto, pessoal, né, ele seria mais ou menos aqui. Então, se ele passou, é porque ele é maior que 90. Consequentemente, esse triângulo é um triângulo obtusângulo. Ok? Na atividade 2, nos pede o seguinte: observe estes quadriláteros na malha quadriculada. Temos aqui o quadrilátero A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. A partir daí, ele no item A nos pede os que não têm lados paralelos. Então, quais desses quadriláteros não têm lados paralelos? Pessoal, o quadrilátero, né, A, ele não tem lados paralelos, porque o lado paralelo corresponde àquelas retas, né, digamos assim, aqueles lados, que se eles fossem projetados, se nós fôssemos esticar, eles não teriam pontos em comum. Eles poderiam ser infinitamente, igual ao do B. Se eu estico essa reta, né, desse lado, com esse lado aqui, até infinitamente, eles nunca iriam se encostar. Então, isso aqui é paralelo, porque aqui, se a gente estica essa reta até para o alto e essa outra aqui também, em algum momento ela se encontraria, ok? Mas aqui está perguntando aquele que não tem lados paralelos, então é o A. O F, porque vocês podem ver que não tem, né, essa simetria, e o J. Esses três quadriláteros não têm lados paralelos. Já no item B, nos pede aqueles que têm só um par de lados paralelos. E aí, observando, o quadrilátero B é o que eu mostrei, só essa parte de cima e de baixo são paralelos. O quadrilátero D, somente a parte de cima é paralela com a parte de baixo. Aqui não é paralelo, porque se eu esticasse essa reta até infinitamente, em algum momento ela iria encostar com essa. E o H também, ele só um lado é paralelo, que é esse de cima com a parte de baixo. E no item C, nos pede, né, aqueles que têm dois pares de lados paralelos. E aí são praticamente todos os que restaram. Essa figura C, tanto o lado, né, direito e esquerdo, tanto em cima e embaixo são paralelos. Na E, a mesma coisa, tanto em cima quanto dos lados. Daqui do mesmo jeito. Está na diagonal, mesmo se você projetar na diagonal, os lados não vão se encontrar. Então, né, se traçasse uma reta ali, elas não teriam pontos em comuns, por isso que elas são paralelas. Aqui, nesse quadrilátero I, do mesmo jeito. Então, C, E, G e I. Turma, na atividade 3 nos diz o seguinte: em um jogo proposto pela professora, os alunos tinham que responder sobre propriedades dos quadriláteros. A pergunta a que Joaquim teve que responder para ganhar pontos no jogo foi: qual quadrilátero tem todos os ângulos internos com medidas iguais e todos os lados com medidas de comprimentos iguais? Joaquim ganhou
os pontos do jogo ao responder. Losango, quadrado, retângulo ou trapézio. Pessoal, a resposta certa é quadrado. Todas as outras respostas estão erradas. Você poderia muito bem chegar aqui, marcar a opção correta, pronto, já está ok. E esse não é o objetivo. O objetivo de uma questão igual a essa é compreender a propriedade de cada um dos quadriláteros. E não somente saber a resposta correta, mas compreender o porquê que as outras estão erradas. Tentem sempre fazer isso, crie o hábito de fazer isso e garanto para vocês que o aprendizado será muito melhor do que quando você fica ali tenso tentando adivinhar qual é a resposta correta, achar meios, né, artifícios para poder fazer essa marcação correta. Então vamos pensar o seguinte, vou montar um quadro, nosso colega Joaquim está aqui, e entender por que cada um desses itens não está correto e por que o quadrado está correto. Então olha só, quadrilátero, né? Aqui temos os ângulos internos com a mesma medida, se é ou não, e aqui se todos os lados têm o mesmo comprimento, sim ou não. O losango. Quanto aos ângulos, todos os ângulos, né, internos deles são iguais? Não, porque dois ângulos são obtusos e outros dois ângulos são agudos. O quadrado, sim, o quadrado tem todos os ângulos de mesma medida. O retângulo tem todos os ângulos de mesma medida? Sim, todos os ângulos com 90 graus, assim como o quadrado. Já o trapézio não tem, porque dois ângulos são obtusos, dois ângulos são agudos. Mesmo que tivesse, né, um outro tipo de trapézio, ele não teria os ângulos com a mesma medida. Já quanto aos lados, quanto ao comprimento dos lados, o losango já tem, todos os lados do losango têm a mesma medida. É uma informação que talvez você não sabia e aí você sabe quando você faz essa análise. O quadrado, que é a nossa resposta correta, né? Como eu já havia falado, ele, tanto os lados quanto os ângulos, têm a mesma medida. Já o retângulo, ele não tem a mesma medida. O dos lados, dois lados, né, tem, os outros dois não tem. Porque o que acontece, pessoal? Aqui tem uma determinada medida, aqui tem outra. Os outros dois não vão ter a mesma medida desses lados, mas comparando os outros dois, eles também vão ser iguais, vão ser congruentes, vão ter a mesma medida. Já o trapézio, até visualmente fica tranquilo, já que ele tem uma base maior e uma base menor, já dá para ver que nem todos os lados vão ter a mesma medida. O trapézio não se enquadrou em nenhuma das duas condições. O retângulo, né, ele tinha os ângulos, mas não tinha os lados. O losango tinha, né, os lados, mas não tinha o ângulo. E o quadrado tinha as duas opções. Turma, na atividade 4 nos diz o seguinte: observe as decomposições de alguns polígonos convexos em triângulos. Então, pegou um polígono, pessoal, e dividiu ele em triângulos, para mostrar que todos os polígonos são formados por triângulos. Decomposição é mostrar como que você pode compor, como que você pode montar esses polígonos através de vários triângulos. E depois nos pede para completar a tabela a seguir. Tem aqui o número de lados do polígono e o número de triângulos obtidos. Se vocês observarem nesse primeiro polígono, se nós separarmos aqui, ele possui, no caso, né, dois triângulos. Então é isso que a gente vai fazer. Pegar e contar 1, 2 e anotar na tabela. 2 triângulos. Aqui nós temos 1, 2, 3 triângulos e vamos comparar 4, né, lados, 2 triângulos, 5 lados, 3 triângulos. Aqui, quando ele tem 6 lados, vai ter 1, 2, 3, 4 triângulos. Quando ele tem 7 lados, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E aí vocês já podem notar uma determinada regularidade. 4 triângulos, 4 lados, 2 triângulos, 5, 3, 6, 4. Aí vem 2, 3, 4, 5 e, consequentemente, aqui são 6 triângulos no polígono de 8 lados.